Este governo interino te representa, que coloca em seus ministérios homens brancos e ricos sem nenhuma ligação com o povo, que acaba com o Ministério da Cultura, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Mulher, não é legítimo e mostra o que os verdadeiros donos do poder queriam, os banqueiros internacionais e nacionais, os coronéis e a casta política que está aí. É tomar o poder e desvalorizar você. O Temer não me representa. E no programa de hoje vamos debater os primeiros dias do governo Michel Temer no Brasil. Olá, eu sou o Rez e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos analisar a composição e as medidas tomadas pelo governo interino de Michel Temer no Brasil. E para debater esse assunto com a gente, contamos com o Antônio, do Outras Palavras, Gunter Alexander, da agência Presença, e Vanessa, do site Opera Mundi. Então, como é a regra do programa, 1 minuto para cada convidado nas considerações iniciais. Olha, faz uma semana que houve o golpe de Estado aqui no Brasil, que assumiu um presidente ilegítimo. O que a gente vê é algo que me parece contraditório. E vai ser ótimo discutir aqui com vocês. Por um lado, muita confusão por parte do governo, poucas medidas efetivas, anúncios de medidas tenebrosas rapidamente desmentidos. Hoje foi um dia especial. Pela manhã, a Folha de São Paulo publicou a entrevista do ministro da Saúde dizendo que o SUS tem que ser cortado. Não pode ter o mesmo tamanho. Que os brasileiros têm que ter plano de saúde, que não é o Estado que vai assegurar o direito à saúde previsto na Constituição. Horas depois, ele se desmentiu. Há sinais de que o governo quer anular um conjunto de medidas que foram tomadas pela Dilma, algumas muito positivas no final do governo, como demarcação de terras, mas não há ainda confirmação. Então, por um lado, eles parecem muito ousados em executar um programa muito radical de corte de direitos. Por outro lado, parecem muito confusos. Gunter? Olha, a lista é grande, né, a gente no primeiro dia da posse já cortou, foram 5 ou 6 ministérios, né? Tem da cultura, direitos humanos, educação, da cultura foi para a educação, da comunicação, da mulher, da igualdade racial, dos direitos humanos. Curioso também colocar, né, direitos humanos e a pasta das minorias junto da pasta da justiça, né? Simultaneamente aqui em São Paulo, o Coronel Telhada parece que estava assumindo também a pasta e a comissão, né, de direitos humanos da Assembleia Estadual. Então, ou seja, tem fumaça de que vai vir repressão braba, né, que vão engrossar a repressão. Já no primeiro dia que o novo secretário, o antigo secretário de São Paulo, que agora é o ministro da Justiça, assume, ele já enxota todo mundo das ocupações, né, sem mandado, sem consultar juiz, porque as conversas jurídicas são muito lentas. Então, essa confusão dos ministérios, nenhum direito absoluto, revisão aos decretos do apagar das luzes, como eles falavam, ou seja, vai ser uma coisa de doido. Vanessa. Olá, olá a todos e todas. Bom, primeiro quero agradecer aqui o convite. Eu acho muito importante ressaltar que o Michel Temer é um governo interino. A Dilma ainda é presidente desse país. Então, todas essas medidas que estão sendo tomadas, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque eles estão agindo como se eles fossem, de fato, um governo, e eles não são. Eles estão ali por 180 dias até que Dilma seja julgada. Se ela for condenada, pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra, então, sim, o governo será do Michel Temer. Mas você, enquanto vice-presidente que assume um governo interino, você desmontar todos os ministérios, você fazer medidas sociais, você anunciar cortes, você anunciar um programa completamente novo de governo, no mínimo é porque as cartas já estão marcadas. E se as cartas estão marcadas é porque não há democracia, não há justiça. E se não há justiça e não há democracia é porque, de fato, é um golpe consumado e que está sendo dado com a anuência dos meios de comunicação e dos grupos mais poderosos desse país. Então agora a gente vai assistir um vídeo, né, que a nossa produção preparou de 1 minuto.
vamos lá. Continuando, né? Acho que a gente já começou nas considerações iniciais. Qual a análise a gente pode fazer desses 6 dias que já tem muita coisa aí, né, que tá acontecendo? Vamos lá. Quanto mais eu leio, menos eu quero ler, né? Ou seja, é só barbaridade, uma atrás da outra, né? Por minuto. Assim, eu acho que já é sabido, né, que como é o choque de gestão, né? Chegando, faz todas as mudanças ditas malvadas ou impopulares de uma só vez, depois vai tentar compensar isso a conta-gotas. Essa, visivelmente, é a estratégia igual ao que o Macri adotou na Argentina, que o Temer está claramente adotando. Eles já tinham tudo preparado para essa ponte para o futuro do passado, de volta ao futuro do passado. Né? São tantas coisas que estão acontecendo que é difícil, né? Por exemplo, uma coisa que chamou a atenção é aquele logo, né? A sensação que dá de ver aquele logo. Aquela coisa de ordem e progresso, mas só para quem for homem, branco e rico, né? Ordem e progresso para esses, porque para as minorias claramente já foram os primeiros ministérios que cortaram, né? Olha, eu queria confessar uma certa dúvida aqui. Você tem razão, Gunther, no sentido de que eles estão anunciando medidas que equivalem a esse choque, mas eles estão ou exagerando a dose, ou sendo incapazes de se coordenar. Por quê? Analisando As duas coisas. Analisando objetivamente, eles perderam bastante terreno nos últimos dias. As medidas que eles adotaram não tiveram reação favorável. Algumas medidas em relação a algumas medidas, houve retrocesso. Os movimentos de resistência estão ocupando mais as ruas. E eles nem anunciaram as medidas que a gente já previa que seriam as realmente importantes, porque eles não estão assumindo para mudar o ministério, para acabar o ministério, eles estão assumindo para atingir fortemente direitos trabalhistas, eles estão assumindo para atingir fortemente direitos previdenciários, para fazer privatização em massa, para entregar o pré-sal, para medidas assim. São medidas que mudam muito fortemente a correlação de forças entre capital e trabalho, entre capital brasileiro e capital internacional. Eles nem fizeram isso. E já estão batendo cabeça. Então, é um bando de trapalhões, são os golpistas trapalhões, por um lado. Outra hipótese que eu acho que é importante considerar, eu sinceramente confesso a minha perplexidade. Ou eles estão nos provocando, eles estão sabendo que a nossa capacidade de reação não atinge o núcleo do poder deles, aquele poder, a base social mesmo deles, não só o poder econômico, mas aquelas pessoas representadas por aqueles parlamentares que estão nos grotões, que fazem aquele discurso e possivelmente serão eleitos novamente daqui a 3 anos. Então, depois eu continuo falando aqui, já estou demais. Eu acho que isso exige a gente refletir sobre a tática de luta contra esse golpe, mas depois eu falo mais. Olha, é um assunto que eu, enfim, esperava nunca ter que debater, não no meu país, mas vamos lá. Bom, a gente tem no Brasil um governo que ele sempre foi extremamente cruel e extremamente vil com a população mais desfavorecida. Então nós, mulheres, negros, que vivemos na periferia, as minorias LGBTs, sempre fomos a parte mais fraca da corda e para onde sempre tudo estourou. No entanto, nos últimos anos, não é que a gente conquistou grandes coisas e que nossa vida mudou para sempre, mas houve sim avanços, e são esses pequenos avanços. Então é cota para negro na universidade que faz com que a gente possa estar nos centros da intelectualidade, que a gente possa, enfim, participar de discussões de políticas e de decisões. São melhorias, então, levar políticas culturais, como são os pontos de cultura para a periferia. É o Ministério das Mulheres que tem como grande objetivo diminuir e combater a violência contra as mulheres. Então, são várias medidas pontuais que, somadas, representam uma grande conquista. E é contra essas pessoas, esses grupos, que
esse governo golpista, ele se insurge aí. Então, quando a gente fala que nós temos um governo de ordem e progresso, ordem para quem, cara pálida? E progresso para quem? Então, essa história, esse positivismo, né, que é esse lema da nossa bandeira, ele devia ser muito revisto e questionado, porque ele é muito cruel com esses setores, que são esses setores excluídos da sociedade, que são essas maiorias que sempre estiveram fora das tomadas de decisões, fora do poder. Então, assim, o que esse governo sinaliza muito claramente, muito abertamente, até pela própria simbologia do ministério, com homens brancos e ricos, é exatamente isso. Esse grupo nunca fez parte do Estado, o Estado brasileiro nunca esteve como numa democracia europeia, né, em que você tem a social-democracia, que você consegue ali diminuir um pouco a desigualdade, você consegue dar direitos para essas pessoas que têm menos recursos. Aqui nunca foi assim, e o que esse governo diz não foi e nem será. Vocês vão continuar bancando a parcela da sociedade que vai ser rica, e vai ser à custa do sangue de vocês. É exatamente isso que esse governo diz. Não, eu vejo um pouco esse governo, ele com esse símbolo, né, com essa ideia, e eu lendo A Ponte para o Futuro, lá o documento do Temer, ele quer deixar entender que o povo tem que, como se fosse filho do Estado, entende? O Estado assume o pai, então é como se fosse o pai e ele vai cuidar de seus filhos, tá? É um pouco essa ideia, que é a ideia que tinha na ditadura militar, de que a população não sabia o que tinha que fazer, o Estado era quem provia tudo. E com essa ideia, e está muito claro lá na Ponte para o Futuro, é que ele vai se aproximar dos grandes empresários, se ele conseguir, e aí vai criar a falsa ideia de que ele está criando empregos e está fazendo o Brasil crescer, e se ele continuar no poder, né? Porque depois, analisando internacionalmente, tem outras coisas aí que a gente vai ver que é para tirar ele do poder. E as trapalhadas mesmo, como vocês colocaram, é muito idiota, sabe? O que esses caras estão fazendo. E hoje, discutindo até com uns amigos, a gente falou, porra, o que eles querem? Sabe, assim, né? Vai tirar o Ministério da Cultura. Aí vem o contrato Marcelo Madureira, que pra mim aquilo lá foi pago, pra fazer um vídeo na internet defendendo que o Ministério da Cultura deveria ser extinto e ser colocado como secretaria no Ministério da Educação, porque assim você vai acabar e vai colocar o dinheiro no lugar certo. Entendeu? Você acaba com o Ministério dos Direitos Sociais e passa pro Ministério da Justiça, que quem controla é um cara que manda bater em criança, porra. Você não dá. Desculpa aí minha exaltação, mas vamos lá. Não, uma certa polêmica aqui com você. O meu medo é que isso não seja atrapalhada. Como eu falei, há uma hipótese que seja atrapalhada, mas o meu medo é que a gente esteja... Porque são esses mesmos caras que deram essas atrapalhadas que derrubaram a Dilma numa noite de muito mais tenebrosa do que essas trapalhadas do que eles estão fazendo. Ou seja, eles estão fazendo as trapalhadas e a gente está se iludindo que a gente está abafando, porque a gente fica nas redes sociais onde a gente só vê quem pensa igualzinho a gente. Então a gente acha que o Brasil é essa coisa mais politizada, mais intelectualizada, e a gente está distante dos grotões. E está distante, inclusive, das periferias. E eu queria fazer o raciocínio agora pelo outro ponto de vista, mais propositivo. Nós estamos vivendo uma ebulição gigante nas ruas. Muitas pessoas fazendo ocupações, hoje ocupada a Funarte, fazendo protesto no fim de semana, no Rio, na sexta-feira, aqui em São Paulo, no domingo, na Avenida Paulista, etc. Mas eu acho que isso poderia nos inspirar a começar, que é um processo lento, a reverter um processo que houve nas últimas décadas. Primeiro, a esquerda no poder não fez reformas estruturais. Segundo, a esquerda no poder se afastou do trabalho de base, foi para o Estado, se institucionalizou. Esse espaço de diálogo com as pessoas, inclusive as pessoas que têm menos condições de socialização normal, que estão na periferia, que andam 3 horas de ônibus por dia, que tem um mínimo espaço para conversar e se socializar, foi ocupado pelos conservadores, foi ocupado pelos evangélicos. E a gente vive
rindo deles, e não percebe que eles estão fazendo um trabalho importantíssimo que deveria estar sendo feito pela gente, de socialização, de abrir espaços onde as pessoas falam, dialogam, encontram o outro. Então, só para terminar, a minha proposição é assim, talvez essa energia toda, é ótimo ocupar os lugares, mas uma parte, pelo menos, dessa energia precisava voltar. Quem sabe a gente não começa a constituir comitês de resistência democrática, pulverizados, capilarizados, para ir discutir com a sociedade onde é preciso, de onde saem aqueles caras que fizeram aquele discurso tenebroso naquele domingo e que vão continuar sendo eleitos se a gente não confrontá-los onde eles estão. Então, vamos lá. Eu acho que realmente é um momento de ação, ficar enfurnado dentro de casa, atrás de computador, quem está assistindo aí, ó, vai passar mal, vai subir pelas paredes, principalmente quando começar a ser afetado, porque não vai ter como não ser afetado. Quem tem a ilusão de que não vai ser afetado é uma ilusão, direto ou indiretamente, mais diretamente, inclusive. Eu acho que os setores, digamos, mais deixados de lado realmente, que seria juventude, classe média, periferia, as mulheres, entre aspas, mas enfim, deveria voltar, né, realmente quem é de esquerda aqui, digamos, os novos movimentos sociais, a criar uma nova movimentação aí, trabalho de base. Inclusive, eu acho que a gente está chamando, né, pessoas, convocando pessoas, então quem está assistindo, né, vem, estamos nesse processo. Mas realmente precisa ter uma nova, digamos assim, uma nova proposição política, porque a gente tem até os partidos, vamos dizer, mais de juventude hoje, seria o PSOL, a próxima candidata talvez será a Erundina. Nada contra a Erundina, eu adoro a Erundina. Mas é que nem quando põe o Plínio, você quer atrair a juventude da periferia, não sei o que, você põe um cara branco de 80 anos, você põe uma mulher branca de... Lógico que não vai ter uma identidade. Enquanto isso, os evangélicos estão nadando abraçadas porque eles estão nadando no vazio, não tem ninguém. Antes você tinha na periferia, você tinha as pastorais, você tinha certos movimentos de base, mesmo do PT ou de outros. Hoje não tem ninguém. As grandes centrais sindicais, os grandes movimentos dos anos 70 e 80 deixaram esse vácuo, se instalaram no governo, criaram uma lógica não de autonomia, mas de clientelismo, de ficar dependendo e do governo, enfim, ou de pequenas verbas, de questões, seja diretamente por cargos, seja indiretamente por patrocínios. E quem cresceu nesse vazio foram os evangélicos num autofinanciamento lá com a própria galera né, que eles põem o dízimo e até mais do que o dízimo. E o problema é que agora existe um claro projeto teocrático, porque quando você pega, por exemplo, o primeiro dia da posse do Temer, o nosso amigo Jair Bolsonaro sendo batizado lá no Rio Jordão, em Jerusalém, pelo presidente do partido dele, que é o pastor Everaldo, algo mal anda no reino da brasilienses dinamarquenses aqui, né? Enfim. Nossa, muitas coisas, gente, que eu gostaria de falar. Bom, assim, essa questão de falar da periferia, ou de falar dos grotões do Brasil, do Brasil profundo, nós não estamos lá, mas é isso, a igreja tá. E não é só a evangélica, a católica também tá. Mas nós não estamos mais com a igreja católica. Então, assim, o movimento de esquerda, ele se distanciou muito da igreja, a questão da teologia da libertação acabou, a gente, enfim, não faz mais esse trabalho. E a igreja segue lá. E segue lá com uma visão, sim, conservadora, tal como, talvez não, assim, em sua essência, mas talvez tão conservadora quanto a evangélica. E nós não estamos disputando esse discurso. Nós não estamos disputando enfim, esse discurso mesmo, essa ação das pastorais. As pastorais seguem funcionando, as pastorais católicas, todas elas. Mas é isso, nós não estamos disputando essa questão. E aí tem também a questão dos movimentos culturais. Talvez, a partir da proliferação dos movimentos com os pontos de cultura existidos nos últimos governos, talvez por uma necessidade também, mas a periferia ela está criando o seu próprio movimento, ela está criando sua própria identidade, ela está falando consigo mesma. E o que é que ela está falando? Então, tipo, a gente também não está disputando esse discurso, porque a gente, enfim, a gente tem aí os movimentos funk, tem várias linhas e tudo, e isso é uma corrente, isso é uma corrente cultural e que está tomada também pelo conservadorismo. Então, se você vê o funk ostentação, o que é o funk ostentação? Se não, a exaltação
dessa cultura classe média, dessa cultura, assim. E por que nós não estamos disputando todos esses discursos? Porque a gente não está lá. Então, não é só, não sei se talvez dizer que é o governo, culpa do PT que teve aí no governo e que não fez, mas eu acho que é uma culpa também da esquerda. Nós nos elitizamos muito. Então, nós somos intelectuais, a gente fica aqui discutindo, barará, qualquer situação, mas a gente não está na ponta, a gente não está agindo, a gente não sabe mais falar com eles. A gente perdeu o elo de periferia, o elo da essência desse Brasil mais profundo, porque a gente se afastou, a gente se intelectualizou. Então a esquerda hoje ela é um bando de gente que discute, seja dentro de partidos, seja dentro de grupos culturais, no centro. A esquerda não chega mais lá. E eu acho que, só para concluir rapidamente, aí eu discordo um pouco do Antônio, eu acho que os movimentos de ocupação são o contrário, são a coisa mais fantástica e extraordinária. Eu participei rapidamente, eu fui visitar e tal, não que eu estivesse lá, de um movimento em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, e que era numa escola de periferia de Campo Limpo. E as crianças estavam discutindo pautas extremamente avançadas, coisa que a gente tem dificuldade de discutir. Eles estavam discutindo tudo isso, sabe? E assim, partindo deles mesmos. Então, isso é fantástico, sabe? É esse elo que a gente precisa pegar e a partir daí que a gente precisa pensar se a gente quiser construir alguma coisa. Porque ficar só discutindo entre a gente, não adianta. Eu acho que tem um ponto, assim, quando a gente também fala de vamos dizer, uma nova esquerda, uma esquerda desse momento que a gente está vivendo histórico, a gente deveria também conceber coisas um pouco diferentes do que tentar trazer o que foi nos anos 80 e implementar tal qual. Então eu acho que hoje a gente precisava de uma esquerda mais feminina, com códigos e formas mais diretas, menos verticais, porque a esquerda também, convenhamos, também tem várias coisas que tem que dar uma depurada, né? A gente também não pode ter ingenuidade, né? E eu falo isso enquanto esquerda, que eu sou uma esquerda humanista, alternativa, sei lá, mas eu acho que precisa. Por exemplo, agora no Chile o pessoal está formando lá uma nova frente ampla, chama Alternativa Democrática. Na Espanha teve o Podemos, inclusive tem várias frentes diferentes. Aqui, sei lá, tem o pessoal do Povo Sem Medo que está tentando, mas eu ainda sinto que tem muito ranço de códigos que ainda não está na sensibilidade, que é a sensibilidade da molecada que está nas escolas, que é a sensibilidade do pessoal que está ocupando agora a Funarte, que é a sensibilidade das mulheres que estão na rua aí com mais força. Eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, ter essas sutilezas numa organização mais flexível, não tão rígida como a anterior, e que seja com uma ação mais contundente e mais capilarizada, porque realmente a gente tá fraquinho. Bom, assim, o nosso programa tá acabando, né? Infelizmente, acho que a gente poderia ter mais tempo. Mas agora então vai 1 minuto para as considerações finais. Só acrescentar aqui o que o Gunther falou. 1 minutinho, vai lá. Tem muito espaço para fazer isso, eu acho, Gunther. Inclusive porque, por tímidas que tenham sido essas políticas de mudança, elas, por exemplo, empoderaram as mulheres que recebem o Bolsa Família, os estudantes que nunca tinham chegado na universidade que agora chegam, o LGTB que recebeu um conjunto de políticas, mas aí tem outro elemento que é de formulação política, de formulação. A gente não conseguiu ainda fazer com que esses grupos sociais criar medidas, propostas políticas de articulação e de, num certo sentido, politização. Enquanto que a reação, num certo aspecto, esse crescimento dos evangélicos conservadores é a reação a isso. É fácil articular a reação, porque tem toda a estrutura conservadora. Para articular esses novos grupos para a política é difícil, mas é necessário. Bem, eu acho, aí nas considerações finais, que é o seguinte, se trata sim de um golpe conservador, de um golpe que atenta contra todos os direitos sociais e que a gente conquistou até agora, e
E aí eu vejo o seguinte, as pessoas que vão ser afetadas, como eu dizia antes, é exatamente essa mulher que recebe Bolsa Família, são esses jovens que conseguiram chegar na universidade. No entanto, neste momento, talvez eles não tenham consciência disso. E talvez eles achem que foi um bem, porque ninguém quer um governo corrupto, ninguém gosta de pessoas corruptas, obviamente. E com esse discurso de corrupção, que é um concurso extremamente moralista e tal, o que você conseguiu? Você conseguiu botar na cabeça dessas pessoas que aquilo era um mal. Então, sem muita elaboração, eles entendem que aquele governo era corrupto, tinha que tirar aquele governo. Agora, nós precisamos rever e repensar como fazer uma nova elaboração para fazer com que essas pessoas entendam, disputar esse discurso, que tudo isso é contra elas. Então, toda a classe média que foi para a rua, classe média mais baixa, que saiu para a rua para apoiar com a camisinha da CBF, o Fora Dilma, o Tchau Querida, a gente tem que chegar agora e tentar... como formiguinha, com humildade, com tranquilidade, chegar e tentar, enfim, discutir e dizer, olha, esse golpe, na verdade, foi contra você, talvez não tanto contra mim, não contra vocês, mas principalmente contra essas pessoas. E, enfim, a gente tem que tentar aí se desprover dessa arrogância, né, de eu sabia, eu já falei, eu te avisei, pra, tipo, com humildade mesmo, chegar e falar, olha, não, então, mas vamos lá, vem comigo, isso aqui e tal, enfim. Eu acho que a mídia alternativa tem um grande papel aí, agora eu não sei como é que a gente consegue, de fato, fazer isso. Tamo aí, sugestões. Vamos lá, eu acho que assim como estão ocupando as Funartes, a gente devia ocupar a Agência Brasil, devia ocupar os poucos canais aí. Não, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais essa intenção em outros campos, né? Por exemplo, no da comunicação, por exemplo, ser um pouco mais aguerridos. Acredito que, enfim, a primeira coisa que quando a gente fala resistência é ver quais vão ser as trincheiras, quais vão ser os lugares onde a gente vai segurar a bronca. Porque se você não tem certos... Por isso as ocupações eu acho que estão sendo importantes, que vão criando trincheiras desde onde você tem que ter algum lugar desde onde você resiste. A outra coisa que você tem que começar a pensar quais são os circuitos de comunicação, não só dentro da esquerda, mas sobretudo com a população, que hoje não existem. A gente dos meios mais alternativos está tentando criar isso. Mas convenhamos, os nossos veículos não chegam nem de perto ao que chega dos evangélicos, ao que chega da direita, ao que chega dos internacionais, chega muito timidamente em círculos bastante reduzidos. E eu acho que tem uma série de fatores, né, seria excessivo aqui um minuto citar todos, que precisam irem sendo organizados. E por isso a gente, acho que mais do que nada, aproveitar esse momento para convocar novas pessoas, porque as pessoas estão querendo participar. Isso é um momento interessante desse ponto de vista, que de repente, num outro momento anterior, você chamava, as pessoas não vinham. Hoje você chama, as pessoas vêm. Então aproveitar isso também. Bom, aí para encerrar o programa, acho que o debate foi interessante. Só para finalizar, acho que o que mudou um pouco, né, desde quando o PT assumiu o poder, de antes, é que a esquerda, antes do PT assumir o poder, tinha vários núcleos de formação de militantes, formar pessoas politicamente. Depois que o PT assumiu, esses núcleos foram sumindo, e aí abriu espaço para a igreja assumir esse ponto. Então se formou agora guerreiros do altar, gladiadores do altar, essas coisas. Então acho que agora, essa crise, ela... qualquer crise é ruim, mas essa crise está sendo interessante para fazer a gente repensar a nossa atitude. Eu acredito que a gente deve realmente começar a se unir para pensar um projeto para o país, de verdade. Um projeto de esquerda não institucional, como foi o do PT, mas um projeto realmente que abra o futuro das pessoas. Né? Então eu penso dessa forma. Espero que tenha gostado do programa. No programa de hoje a gente falou sobre a composição e as medidas do governo interino do Brasil. Né? Gostaria de agradecer a presença dos convidados, agradecer você que está assistindo. Não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, se inscrever no YouTube, no Facebook, dar a curtida. E todo o poder para o povo, e nos vemos no próximo. Tchau.